Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 51. Contradição. Era um político famoso, bem firmado na carreira e um tanto arrogante, daí a sua impaciência. Muito culto, mas um tanto pesado e sinuoso nas exposições. Não podia ser sutil, pois andava todo concentrado em apaziguamentos e acomodações. Ele era o povo, o Estado, o poder. Orador fluente, sua eloquência, justamente, era fatal. Homem incorruptível, tinha, por esta razão, muita influência sobre o povo. Sentado ali naquela sala, mostrava-se comicamente perturbado. O político estava muito longe. O homem, porém, lá estava, nervoso e acanhado. A jactância, a infalibilidade tinham-se apagado de todo, e ali apenas se via uma interrogação ansiosa, ponderação, autodesmascaramento. Os últimos raios do sol entravam pela janela, bem como o ruído do tráfego. Os papagaios, rutilantes fachos verdes de luz, voltavam da sua excursão diária para pernoitar em segurança nas árvores da cidade. Aquelas árvores muito altas que se encontram à margem das estradas, bem como em jardins particulares. Voando, soltavam gritos estridentes, horríveis. Nunca voavam em linha reta. Ora desciam, ora subiam, ora guinavam para um lado e outro, sempre fazendo muita algazarra. Seu voo e seus gritos estavam em contradição com sua beleza. Lá longe, no mar, branquejava uma vela solitária. Um pequeno grupo de pessoas se achava na sala, um vivo contraste de cores e de ideias. Um cachorrinho entrou, olhou em torno e tornou a sair, quase sem ser notado. Soava o sino de um templo. Por que existe contradição em nossa vida? Perguntou. Falamos de ideais de paz, de não violência e, ao mesmo tempo, lançamos a pedra fundamental da guerra. Devemos ser realistas e não sonhadores. Desejamos a paz e, no entanto, as nossas atividades de cada dia nos levam finalmente à guerra. Queremos luz e fechamos as janelas. O nosso próprio processo de pensamento é uma contradição, querer e não querer. Esta contradição é talvez inerente à nossa natureza e, por conseguinte, deve ser quase inútil a tentativa de sermos integrados, completos. O amor e o ódio parecem andar sempre juntos. Por que existe esta contradição? É inevitável? Pode-se fugir disto? Pode o Estado moderno devotar-se todo à paz? Tem ele a possibilidade de ser um todo inteiriço? O Estado tem de trabalhar para a paz, preparando a guerra. Seu alvo é a paz armada. Por que temos um ponto fixo, um ideal, quando qualquer desvio dele cria contradição? Se não houvesse nenhum ponto fixo, nenhuma conclusão, não existiria contradição. Estabelecemos um ponto fixo e depois nos desgarramos dele, o que se considera uma contradição. Chegamos a uma conclusão por caminhos tortuosos e em níveis diferentes e procuramos viver de acordo com esta conclusão ou ideal. Como não podemos, cria-se uma contradição. Tentamos, então, lançar uma ponte entre o ponto fixo, o ideal, a conclusão e o pensamento, ou o ato que o contradiz. Esta ponte se chama consistência. E como admiramos o homem consistente, o homem que se mantém fiel à sua conclusão, ao seu ideal, consideramo-lo um santo. Mas os insanos são também consistentes. Eles também estão aferrados às suas conclusões. Não existe contradição nenhuma dentro do homem que se imagina Napoleão. Ele é a corporificação da sua conclusão. E qualquer homem completamente identificado com seu ideal é, evidentemente, um desequilibrado. A conclusão,
a que chamamos o ideal, pode estabelecer-se em qualquer nível e, portanto, ser consciente ou inconsciente. Depois de a estabelecermos, procuramos aproximar dela a nossa ação, o que gera contradição. O importante não é a maneira de ser consistente com o padrão, o ideal, mas sim que se descubra por que cultivamos este ponto fixo, esta conclusão. Pois, se nenhum padrão tivéssemos, a contradição desapareceria. Assim sendo, por que razão temos o ideal, a conclusão? O ideal não impede a ação? O ideal não nasce para modificar a ação, controlar a ação? Não é possível agir sem ideal? O ideal é a reação do fundo, do condicionamento, e, portanto, não pode ser o meio de libertar o homem do conflito e da confusão. Pelo contrário, o ideal, a conclusão, aumenta a divisão entre o homem e o homem, precipitando assim o processo da desintegração. Se não há nenhum ponto fixo, nenhum ideal de que não devamos desviar-nos, não existe contradição, nem o impulso para ser consistente. Só há então ação, momento por momento, e esta ação será sempre completa e verdadeira. O verdadeiro não é um ideal, um mito, mas o real. O real pode ser compreendido e corrigido. A compreensão do real não pode gerar inimizade, ao passo que os ideais podem. Os ideais jamais produzem uma revolução fundamental, mas tão somente uma continuidade do velho, com modificações. Só há revolução fundamental e constante na ação de cada momento, a qual não se baseia em ideal e, por conseguinte, está livre da conclusão. Mas não se pode dirigir um estado de acordo com este princípio. Tem de haver um alvo, uma ação planificada, um esforço concentrado num determinado resultado. O que dizeis será aplicável ao indivíduo, e vejo aí grandes possibilidades para mim mesmo. Entretanto, não dará resultado na ação coletiva. A ação planificada requer constante modificação. É necessário ajustamento às mudanças das circunstâncias. A ação, de acordo com um plano traçado, fixo, falhará inevitavelmente se não se levarem em consideração os fatos físicos e as pressões psicológicas. Se planejais a construção de uma ponte, não só tendes de traçar-lhe o desenho, mas também precisais estudar o solo, o terreno onde vai ser construída, pois, do contrário, o vosso plano não será adequado. Só pode haver ação completa quando são compreendidos todos os fatos físicos e tensões psicológicas, o processo total do homem. E esta compreensão não depende de nenhum plano. O que ela requer é pronto ajustamento, que é inteligência. Só quando não existe inteligência, apelamos para as conclusões, os ideais, os objetivos. O Estado não é estático, seus dirigentes podem sê-lo. O Estado, porém, como o indivíduo, é vivo, dinâmico, e o que é dinâmico não pode ser posto na camisa de força de um plano. Nós, em geral, levantamos muralhas em torno do Estado, muralhas de conclusões, de ideais, esperando, assim, imobilizá-lo. Mas uma coisa viva não pode ser imobilizada sem a matarmos, e, assim sendo, tratamos de matar o Estado para moldá-lo de acordo com o nosso plano, nosso ideal. Só uma coisa morta pode ser ajustada a um padrão, mas como a vida está em constante movimento, a contradição apresenta-se no mesmo instante em que procuramos ajustar a vida a um padrão fixo ou a uma conclusão. O ajustamento a um padrão significa desintegração do indivíduo e, portanto, do Estado. O ideal não é superior à vida, e quando o fazemos tal, vem a confusão, o antagonismo, a aflição.